Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos regar as nossas raízes com o estudo de setembro da revista Visão Missionária, que é uma publicação da União Feminina Batista do Brasil. O estudo de setembro ele foi escrito pela irmã Prisca Lessa e ele tem por título Os chamados ordinários são necessários. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. A introdução do estudo nos fala assim: frequentemente ansiamos por chamados extraordinários, chamados que irão produzir um grande impacto no mundo, chamados cujos resultados serão visíveis, mensuráveis e nos trarão senso de propósito e realização. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, nossos chamados são mais ordinários do que realmente gostaríamos que fossem. Nossas realizações diárias, quase imperceptíveis, e nossas vidas anônimas para a maior parte das pessoas ao nosso redor. Quantas vezes o anseio por algo maior produziu descontentamento, murmuração e ingratidão em nossos corações? Ansiamos pela grandeza e nos deparamos com uma pia cheia de louças para lavar. O estudo ele aborda que muitas vezes nós gostaríamos de termos chamados extraordinários. Nós gostaríamos de produzir coisas que despertasse a atenção nos outros, que fizesse com que nós fôssemos conhecidos por algo realmente extraordinário que fizéssemos. Mas a autora, ela nessa introdução, ela nos fala que muitas vezes a nossa vida não é assim. A nossa vida ela é recheada de chamados ordinários, como ela dá aqui então o exemplo de uma pia cheia de louças para lavar. E a autora ela continua: a vida ordinária que seus chamados opacos parece desprezível à luz de nossas aspirações por chamados extraordinários. Mas embora não hajam holofotes para a mãe que acorda vez após vez para amamentar o seu bebê, nem para o jovem que cochila no ônibus após uma aula exaustiva, a realidade é que são os chamados ordinários que dão ritmo à vida e fazem dela o que ela realmente é. Contudo, houve um homem na história que, mesmo tendo o mais extraordinário de todos os chamados, viveu de modo ordinário neste mundo, entre a poeira das ruas de Nazaré, o suor e a serragem numa carpintaria. Ele não julgou que ser grande era algo ao qual deveria se apegar. Ao invés disso, se esvaziou e viveu de forma mais ordinária possível, até a morte e morte de cruz. Então nós podemos perceber que a autora ela desperta em nós uma reflexão de que muitas vezes a nossa vida ela não teria o brilho que nós gostaríamos que ela tivesse com os chamados extraordinários. Nós temos um dia a dia, muitas vezes até monótono e com atividades muito ordinárias, como ela diz aqui sobre a mãe que cuida do seu bebê, sobre o jovem, né, que dia a dia pega a condução para ir para a sua escola, para o seu trabalho, algo muito ordinário. O que a gente também precisa entender é que o ordinário aqui no contexto da lição é algo que segue uma ordem, é algo normal, rotineiro, não é? Não é o ordinário na palavra chula, né? No significado chulo da palavra, não. O ordinário é algo que segue uma ordem rotineira. E a autora, então, ela nos fala que Jesus ele teve uma vida ordinária aqui nesse mundo quando ele se encaixou no seu dia a dia como homem que era. E a gente vê em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 a 8, que Jesus poderia sim ter vivido todo o tempo uma vida extraordinária e, no entanto, ele não o fez. Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E a autora continua: na vida de Cristo enxergamos um chamado extraordinário. Ele sabia para que veio. Ele viveria o ordinário, no entanto, não é? Faria os deveres de casa, obedeceria aos seus pais, criaria e consertaria peças na carpintaria, ensinaria repetidamente um grupo de homens tardios em aprender e dependeria da provisão de Deus da forma mais ordinária possível. Jesus sabia do seu chamado extraordinário, mas viveu de modo ordinário neste mundo. Ele foi um homem comum. Você o veria no metrô, você o veria comprando água na fila do ônibus, enquanto também estaria oferecendo água viva para a vendedora ambulante. Você o veria esperando o almoço ficar pronto na casa de amigos, queridos, e em cada uma dessas circunstâncias, ele estaria sendo plenamente Deus, plenamente extraordinário. Jesus viveu uma vida ordinária, uma vida comum, rotineira, com as suas atividades seculares, se nós podemos chamar assim, junto ao seu pai e à sua família. No entanto, ele exerceu o seu chamado extraordinário quando, por exemplo, né, a autora até dá esse exemplo de Jesus comprando água, né, na fila do metrô e oferecendo para a vendedora ambulante a água da vida, o que ele fez com a mulher samaritana em João 4, versículo 14, que diz assim, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus exerceu o seu chamado ordinário de uma forma extraordinária. E a autora continua: por que insistimos em desvalorizar o ordinário? Nós não podemos, né, insistir nisso. O outro tópico da lição fala sobre vivendo à luz de um chamado extraordinário. Nos capítulos 5 e 6 da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo apresentou diversas orientações práticas aos cristãos da comunidade de Éfeso. Vamos ler Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Efésios 6:9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. E a autora, ela nos fala sobre isso, que Paulo ele nos dá toda uma orientação acerca dos nossos chamados ordinários e que merecem atenção de uma forma extraordinária. Em cada uma dessas orientações distintas, ecoa um chamado em comum, o chamado a uma vida ordinária em Cristo. De fato, somente em Cristo somos chamados ordinários para ser vividos à luz de um propósito muito maior. O mais alto e sublime chamado que os cristãos receberam da parte de Deus, a eleição em Cristo, a adoção de filhos e dádiva de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que chamado pode ser mais extraordinário do que esse? Vamos ver Efésios 1, do 3 ao 6.
que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, irmãos, se nós vivermos os nossos chamados ordinários, rotineiros, de uma forma extraordinária, nós iremos abençoar pessoas e glorificar a Deus por nossas boas ações. Para louvor do Senhor, nós devemos viver os nossos chamados ordinários de uma forma extraordinária. Paulo expressou como esse chamado extraordinário deveria ser vivido de uma forma ordinária pelos mais diversos grupos de pessoas presentes na comunidade de Éfeso: maridos, esposas, pais, filhos, servos e senhores, empregados, né, e patrões. E agora, como devemos viver à luz desse chamado grandioso? Quais coisas extraordinárias devemos fazer? Como Paulo, será que devemos abandonar tudo e pregar o evangelho ao redor do mundo? Devemos abandonar nossas esposas, maridos e filhos? Que chamado grandioso nos aguarda nas próximas linhas escritas pela pena de Paulo? Paulo não convocou os maridos a um chamado heróico, a saírem de suas vidas ordinárias de trabalho e cuidado familiar para uma vida extraordinária, erradicando a pobreza ao redor do mundo. Ele não chamou os filhos a viverem radicalmente a sua própria maneira, desbravando o mundo, mas a obedecerem seus pais dia a dia. E quanto aos servos? O apóstolo Paulo é duramente criticado por não ter ordenado que eles se rebelassem contra o sistema da época, mas que ao invés disso cumprissem suas tarefas comuns com maior empenho, como ao Senhor e não a homens. A verdade é que ao apresentar esses chamados à luz da obra de Cristo, Paulo elevou o ordinário, mostrando que aquilo que seria apenas comum e talvez inferior para muitos, deveria expressar uma realidade muito maior, a obra extraordinária de Cristo. E é à luz desse chamado extraordinário, e somente por meio dele, é que a vida ordinária encontra sentido e propósito. Quantas vezes, minhas irmãs, nós temos aspiração por cargos, por posições na igreja, muitas vezes nos intitulamos isso ou aquilo e não valorizamos os nossos chamados ordinários, como a importância que é de se ter alguém na recepção da igreja, na cantina da igreja, na limpeza da igreja. Todos esses chamados são extremamente relevantes e muitas vezes, apesar de ordinários, eles são extraordinários, porque eles possibilitam que a igreja se reúna para adorar o Senhor com tranquilidade, sabendo que tem alguém que está tomando conta da recepção da igreja, sabendo que os banheiros estão limpos, sabendo que aqui na cantina existe uma alimentação que vai alimentar alguns que podem vir chegar do trabalho, da escola e poder ir para a igreja sabendo que terá ali uma possibilidade de alimentar-se. São chamados ordinários que são extraordinários na vida das pessoas que servem a Deus e que precisam, né, de uma ajudar a outra para que o louvor a Deus seja um louvor completo. Somente em Cristo, nossas aspirações pelo extraordinário podem ser saciadas, independentemente daquilo que fazemos, do quanto ganhamos ou do quão reconhecidos somos por isso. O ordinário continua sendo ordinário, mas somos impulsioná-los a vivê-lo para a glória de Cristo. De igual maneira, aquelas pessoas que possuem
um cargo, uma posição na igreja de ministério, elas também são extremamente usadas por Deus no ordinário delas, que apesar de terem uma posição na igreja, um título, um cargo de peso, podemos dizer assim, entre aspas, né, na igreja, elas exercem também o seu ordinário de uma forma extraordinária, abençoando também assim a todo o corpo de Cristo. O próximo tópico fala sobre servindo ordinariamente para um fim extraordinário. Mas e quanto à parte de vivermos radicalmente por Cristo? Paulo encorajou os cristãos a servissem ordinariamente para um fim extraordinário. Os solteiros cuidando das coisas do Senhor, os casados das coisas de casado, os presbíteros cuidando das igrejas locais, as mulheres mais velhas servindo e aconselhando as mais novas, os jovens servindo aos seus irmãos com respeito e amor, todos com o fim de glorificar a Cristo. Vamos ler os textos? 1 Coríntios 7, 32 e 33. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Tito 2, de 2 a 6. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Não existe nada mais radical neste mundo e egoísta do que amar a... Não existe nada mais radical neste mundo egoísta, do que amar a Deus e ao próximo. Não existe nada mais radical do que servir. Você aspira por uma vida extraordinária? Então sirva. Se você puder obedecer a Cristo servindo ao seu próximo, você expressará genuinamente o chamado extraordinário de Deus em sua vida. Sei que isso pode parecer pequeno demais, mas se você já tentou, você sabe o quão é difícil servir. Não é um chamado fraco, é um chamado forte, forte demais para nós. Porque para Cristo, nós servimos nele, por ele, para ele. É para Cristo que nós servimos ao nosso próximo. Essa visão faz com que nossos chamados mais simples tenham valor. Ir ao mercado fazer compras semanais ganha propósito se com isso estamos buscando o fim extraordinário de servir a Cristo acima de tudo. As noites seguidas de uma jornada de trabalho intensa ganham propósito se apontam para a ordinária glória de Deus na face de Cristo. Desejamos fazer coisas grandes e tudo o que encontramos é uma pilha de roupas de crianças para lavar e brinquedos espalhados pela sala, de novo. Refeições para preparar, de novo. Relatórios para entregar, de novo. Disciplinas e exames para realizar, de novo. Mensalidades e boletos, de novo e de novo. Isso pode ser desanimador, mas imagine Jesus de novo e de novo. Aquele que não precisava fazer nada de novo, o fez até o último dia de sua vida aqui nesta terra.
Não, irmãs, nós temos que entender que os nossos chamados ordinários, são extremamente necessários para que a vida siga. A nossa vida, ela tem uma importância muito grande quando nós realizamos com amor e dedicação os nossos chamados ordinários, porque Cristo fez assim. Ele não precisava ter uma vida ordinária e ele teve, e com isso ele fez o feito extraordinário, que foi morrer ali naquela cruz e ressuscitar para nos salvar. Sei que nossos dias não têm sido fáceis. Em muitos deles desejamos uma vida totalmente diferente da que temos, uma vida mais extraordinária, mas que esse anseio nos impulsione para Deus e não para as nossas próprias aspirações. Precisamos encontrar em Deus a verdadeira motivação para viver o ordinário, quando tudo se torna cansativo e desestimulante. Que nós, no dia a dia, irmãs, oremos para que Deus nos ajude a exercer o nosso ordinário com dedicação e integridade, para que através da nossa vida a luz de Cristo seja manifesta aos homens, para que pessoas sejam alcançadas pela nossa conduta ética, pela nossa conduta moral, de exercer a nossa vida simples e talvez monótona, com amor e dedicação, que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo, para que elas sejam alcançadas pela salvação. Para terminar, exultantes em meio à monotonia. G.K. Chesterton escreveu que Deus exulta na monotonia. Por isso, ele faz com que todos os dias o sol se levante e se ponha. Ele faz com que os movimentos da terra sejam repetitivos e as estações se repitam ano após ano. Porque aquilo que é monótono aos nossos olhos é belo aos olhos de Deus. É um reflexo embaçado da sua própria constância e exultação. Talvez seja isso que nos falte, exultação. A exultação não ocorre apenas quando saímos do ordinário, mas quando conseguimos enxergar um Deus extraordinário através das coisas ordinárias. Quando cada refeição preparada nos lembra da bondade e criatividade de Deus. Quando todo o cansaço da maternidade nos lembra que o amor de Deus é ainda maior e mais sacrificial do que o amor de uma mãe. São momentos como esses, minhas irmãs, em que o extraordinário invade o ordinário, que podemos enxergar com mais clareza que chamados ordinários não são chamados menores. Chamados ordinários são o caminho diário para o destino extraordinário que Deus tem para nós. Mas até que esse dia venha, Deus nos chama a arrumarmos nossas camas de novo, com vistas no extraordinário. Que nós possamos viver, irmãs, o nosso ordinário de uma forma exultante, sabendo que nós estamos servindo ao Senhor dia a dia com as nossas atividades, sejam elas domésticas ou profissionais ou até religiosas, mas que essas atividades sejam exercidas com exultação, com a alegria de servir ao Senhor. E nós vamos encerrar com a oração do Salmo 128, que é um salmo ordinário, mas que, se aplicado na nossa vida, se transforma em algo extraordinário. Diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. E que através da nossa vida ordinária, que haja paz no nosso Brasil. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.